Minha esposa não fazia ideia de que eu ganhava US$ 1,5 milhão por ano quando ela surtou. Você é uma bagunça inútil. Já registrei o divórcio. Saia da minha casa amanhã. Seu desperdício de espaço patético, Isabelle disse, deslizando o envelope pardo pela nossa ilha de cozinha, como se estivesse me servindo papéis de despejo. Já registrei o divórcio. Você tem até sexta para sair da minha casa. Levantei os olhos do laptop. A pulseira do hospital do meu exame físico anual daquela manhã ainda estava cortando minha pele. Um lembrete de que precisava removê-la, junto, aparentemente, de mim mesmo deste casamento. Sexta-feira, repeti. São 2 dias. Ela cruzou os braços. Roupas de ginástica de grife abraçando um corpo mantido por personal trainer, que eu aparentemente estava financiando sem perceber. Minha casa. Meu nome na escritura. Você não contribui com nada para este casamento, exceto sua existência medíocre e sua configuração embaraçosa de trabalhar de casa. Olhei para meu laptop. Para o terminal Bloomberg minimizado atrás do meu e-mail. Para as mensagens do Slack da minha equipe na Meridian Capital Partners, esperando meu input numa aquisição de US$ 340 milhões. Entendido, disse quieto. Isabelle piscou. Ela estava preparada para a súplica, para lágrimas, para a exibição patética que provavelmente ensaiou rejeitar. Bom, ela jogou o cabelo loiro, recém-iluminado num salão que cobrava US$ 600 por sessão. Meu advogado diz que você vai receber exatamente o que merece no acordo, o que é nada. Me levantei, fechei meu laptop e caminhei para o quarto de hóspedes onde estava dormindo nos últimos 8 meses. Naquela noite, fiz 4 ligações. Primeira, para Harrison Caldwell, meu advogado, 23 anos praticando direito de família. Sócio sênior na Caldwell & Associates. O tipo de advogado que uma vez fez cônjuge infiel chorar no banco das testemunhas. Segunda, para Rebecca Torres, minha CFO na Meridian Capital, porque meu pacote de compensação tinha cláusulas estritas de confidencialidade e precisava entender exatamente o que podia ser divulgado e quando. Terceira, para meu contador, Philip Xiao, para congelar acesso conjunto a qualquer coisa conectada à minha renda real. Quarta, para Marcus Webb, investigador particular que tinha ajudado nossa firma com due diligence em dúzias de aquisições. Isabelle estava certa sobre uma coisa. O nome dela estava na escritura, mas ela não fazia ideia de cujo dinheiro pagou a entrada de US$ 580 mil 3 anos atrás. Conheci Isabelle Chen 6 anos antes num gala de caridade em Manhattan. Ela tinha 29 anos. Trabalhava em imobiliário de luxo. Deslumbrante de um jeito que me fez esquecer que tinha jurado não namorar depois do meu relacionamento anterior implodir. Eu tinha 33. Recém-promovido a diretor-gerente na Meridian Capital Partners, faturando US$ 850 mil anualmente. Mais bônus de performance que regularmente dobravam essa figura. Mas apareci no gala num terno de prateleira e passei a maior parte da noite no bar aberto, evitando os escaladores sociais. Você parece tão desconfortável quanto eu me sinto, ela disse, materializando ao meu lado com champanhe na mão. Conversamos por 2 horas sobre arquitetura, sobre o absurdo de pagar US$ 500 por prato de frango de borracha, sobre o sonho dela de abrir sua própria firma boutique de imobiliário. Ela me disse que estava cansada dos bros das finanças que tratavam mulheres como troféus, que queria alguém genuíno, real, não impressionado por status. Eu gostaria disso. Quando ela perguntou o que eu fazia, disse, análise de investimentos. Coisa muito chata, honestamente. Não tecnicamente mentira, só incompleto. Namoramos por 14 meses antes de eu pedir em casamento. Ela se mudou para meu modesto apartamento de 2 quartos no Brooklyn, nunca questionando por que eu vivia tão abaixo dos meus meios aparentes. Disse que estava economizando para nosso futuro, e ela sorriu como se aquilo fosse a coisa mais doce que já tinha ouvido. O casamento foi pequeno. A família dela, meu irmão, alguns amigos da faculdade. Paguei tudo em dinheiro, dizendo que tinha economizado agressivamente. Ela não fez perguntas. Nos primeiros 2 anos, as coisas funcionaram. Ela construiu sua agência boutique. Eu trabalhava de casa 3 dias por semana. Viajava para negócios nos outros 2. Tínhamos noites de encontro, viagens de fim de semana para os Hamptons. Uma vida que parecia confortável, mas não extravagante. Então o negócio dela decolou. Ela fechou venda de cobertura de US$ 12 milhões. Então outra. Em 18 meses, estava faturando US$ 400 mil anualmente em comissões. E tudo mudou. Devíamos melhorar o apartamento, ela disse uma noite, rolando por listagens de luxo. Estou envergonhada de trazer clientes para casa. Este lugar está bem, respondi. Ela me olhou como se eu tivesse sugerido que nos mudássemos para uma caixa de papelão. Bem, Nathan. Estou fechando negócios multimilionários e moramos num aluguel no Brooklyn. O que isso diz sobre minha marca? A marca dela. Não nossa vida. A marca dela. 6 meses depois, ela encontrou a casa em Westchester. 4 quartos, 3 banheiros, cozinha de chefe, escritório em casa, tudo. Listada em US$ 1.800.000. Posso negociar para US$ 1.600.000, ela disse, olhos brilhantes com a emoção da caça. É perfeita. E posso deduzir como despesa de negócio, já que vou usar o escritório para reuniões com clientes. Essa é uma hipoteca significativa, disse cuidadosamente. Nathan, faço bom dinheiro agora. Posso lidar com isso. Mas ela não podia. Não realmente. Mesmo com as comissões, a entrada estava fora de alcance.
Então, quietamente transferi 580 mil dólares da minha conta de compensação Meridian Capital para nossa conta conjunta. Depois, imediatamente para a custódia. Disse que tinha estado investindo por fora e tinha algumas economias. Ela me beijou e me chamou de seu gênio secreto. A casa foi para o nome dela sozinha, para propósitos fiscais. Ela explicou. Conselho do contador dela. Deixei acontecer porque não me importava de cujo nome estava no papel. Éramos casados. Era nosso. Estava errado sobre o que nosso significava para ela. O desprezo começou pequeno. Por que você está sempre de moletom? Ela perguntava quando eu estava trabalhando de casa. São 3 horas da tarde. Estou em chamadas de vídeo o dia todo. Eu dizia. Ninguém vê abaixo da cintura. Ainda assim é preguiçoso. Então, meus clientes estão perguntando o que meu marido faz. O que devo dizer? Que você trabalha de casa fazendo o que exatamente? Análise de investimentos. Isso é tão vago, Nathan. Parece inventado. As críticas escalaram. Meu trabalho era chato. Meus hobbies eram juvenis. Meus amigos eram perdedores da faculdade que não chegaram a nada. 8 meses atrás, me mudei para o quarto de hóspedes depois que ela me disse que estava matando a atração dela com minha completa falta de ambição. Eu estava gerenciando o portfólio de 2,4 bilhões de dólares na época. 3 meses atrás, comecei a notar os sinais. Noites tardias no escritório, lingerie nova na gaveta que nunca vi ela usar. O telefone dela virado para baixo em cada superfície. O jeito que se angulava para longe de mim ao mandar mensagem. Pedi a Marcos Webb para investigar discretamente, profissionalmente. Ele confirmou em uma semana. Damien Cortez, 38 anos, gerente de hedge fund, dirigia Porsche 911, possuía condomínio em Tribeca, tudo que Isabelle aparentemente achava que merecia. Eles estavam se vendo há 7 meses. Sentei com aquela informação por semanas, tentando decidir o que fazer com ela. Parte de mim queria confrontá-la, parte de mim queria só deixá-la ir. Então ela jogou aqueles papéis de divórcio em mim e me chamou de patético. Decisão tomada. Às 7 horas e 23 minutos da quinta de manhã, Isabelle bateu na porta do quarto de hóspedes. Quis dizer sexta. Ela estalou. Isso é amanhã. Você precisa começar a empacotar. Abri a porta pela metade. Já estava vestido. Terno Tom Ford, gravata Hermès, sapatos Berluti, o uniforme que usava para apresentações a investidores. Os olhos dela se arregalaram ligeiramente. Onde você está indo? Trabalho. Você trabalha de casa? Hoje não. Reunião de conselho na cidade. Ela piscou. Reunião de conselho? Peguei minha maleta Tume. A única peça de luxo óbvio que possuía. Volto tarde. Podemos discutir logística neste fim de semana. Não há nada para discutir, ela disse. Você está saindo. É isso. Quase sorri. Porque eu tinha opções. Só não tinha exercido ainda. A reunião de conselho no escritório da Meridian Capital em Midtown durou 3 horas. Finalizamos a aquisição de startup de tecnologia europeia. Aprovamos bônus do terceiro trimestre. Discutimos expansão para mercados asiáticos. Minha parte dos fechamentos de negócios recentes, 847 mil dólares. Após a reunião, Rebecca Torres me puxou de lado na sala de conferência de paredes de vidro, com vista para Bryant Park. Nathan, ela disse cuidadosamente. RH sinalizou alguma atividade em comum na sua conta de compensação. Grande transferência bancária para a conta pessoal 3 anos atrás. Coisa padrão de auditoria, mas dada a sua situação, queria te dar aviso. A entrada da casa. Sim, está documentado. Legítimo. Mas se o advogado da sua esposa começar a cavar, deixe-os cavar, disse. Harrison já puxou os registros. Aquele dinheiro é rastreável, verificável. Ativo matrimonial adquirido com meus fundos. Rebecca ajustou os óculos. Ela sabe sobre a Meridian. Sabe que trabalho em análise de investimentos. Ela sabe que você é diretor-gerente com pacote de compensação anual de 1,5 milhão de dólares? Não. As sobrancelhas dela subiram. Nathan queria parceira, não dependente, disse. E queria saber que alguém me amava por mim. Não pelo que eu podia prover. A expressão de Rebecca suavizou. E ela está se divorciando de mim porque pensa que sou fracasso de baixa renda vivendo do sucesso dela. Isso é... Ela parou. Na verdade, isso é perfeito para seu caso. Harrison deve estar salivando. Ele usou a frase sexta limpa. Sexta à tarde, meu telefone tocou. O nome de Isabelle piscou na tela. A voz dela não era a que tinha me chamado de patético 48 horas antes. Estava fina, confusa, em pânico. Precisamos conversar, ela disse. Agora mesmo. Me recostei na cadeira da minha suíte de hotel de luxo, o Conrad, 600 dólares por noite, porque decidi que tinha terminado de viver abaixo das expectativas dela. Não, disse calmamente. Nathan, eles congelaram as contas. A respiração estava irregular. Todas elas. Minha conta corrente, meus cartões de crédito, até a conta conjunta. E há pessoas na casa. Fiquei em silêncio. O banco ligou dizendo que o pagamento da hipoteca voltou. Isso não pode estar certo. Está no débito automático da conta conjunta, mas estão dizendo que a conta tem retenção legal. A voz dela rachou. E há guarda de segurança na porta com papéis dizendo que preciso desocupar para a avaliação de propriedade. O que você fez? Isabelle, disse suavemente. Lembra quando chamou de sua casa? É minha casa. Meu nome está na escritura. E cujo dinheiro pagou a entrada? Silêncio. Você me deu dinheiro uma vez, ela disse cuidadosamente. Das suas economias. Aquilo não era economia, disse. Era minha compensação.
Ela riu, agudo, incrédulo. Compensação? Nathan, você trabalha de casa de moletom analisando ações ou sei lá o quê. Você não é... Sou o diretor-gerente na Meridian Capital Partners, interrompi. Meu salário base é 750 mil dólares. Meus bônus de performance ano passado foram 680 mil. Este ano, serão maiores. A linha ficou morta em silêncio. Então Isabelle exalou. Isso não é engraçado. Não é piada. Harrison pode fornecer documentação se quiser. Declarações de imposto, W2As, contratos de emprego. A voz dela saiu pequena. Por que não me contou? Porque você não precisava saber, disse. E porque queria ver se você podia amar alguém que pensava ser ordinário. Acontece que não podia. O orgulho de Isabelle lutou de volta através do pânico. Se você tinha esse tipo de dinheiro, por que viveu como... assim? Porque podia, disse. E porque me mantinha seguro. Pessoas mudam em volta de dinheiro, Isabelle. Você provou isso. A respiração dela ficou frenética. Ok. Podemos consertar isso. Não quis dizer o que disse. Estava frustrada com o trabalho. Estava estressada. Não, cortei ela. Você quis dizer. Me chamou de patético. Desperdício de espaço. Disse que não contribuo com nada. Harrison Caldwell deslizou o documento pela mesa da suíte do hotel. Ordem de restrição temporária e aviso de ocupação exclusiva. A voz de Isabelle caiu para sussurro. Nathan, por favor diga a eles para saírem. Podemos resolver isso. Podemos fazer terapia de casal. Faça suas malas, disse calmamente. Porque você é quem está saindo. Ela fez som de engasgo. Não vou sair da minha casa. Não é sua casa, disse. É propriedade matrimonial adquirida com meus fundos. Transferência bancária totalmente documentada e rastreável da minha conta de compensação Meridian. E sua exigência de que eu saia até sexta? Harrison diz que isso ajuda meu caso tremendamente. Você não pode só me jogar para fora. Isso é ilegal. Não estou te jogando para fora. Um juiz está... Silêncio. O quê? Harrison registrou para ocupação exclusiva temporária esta manhã, baseado em abuso verbal, má conduta financeira e tentativa de despejo ilegal. Suas mensagens de texto são exibições A através de F. Que mensagens de texto? As em que você me disse para rastejar de volta para qualquer existência patética de onde vim. As em que me chamou de sanguessuga medíocre. Devo continuar? Outro silêncio longo. No fundo, ouvi vozes profissionais. Alguém falando perto do telefone dela. Senhora, precisa sair. Esta é ordem judicial. Tem 2 horas para coletar pertences pessoais. A voz de Isabelle rachou. Eles estão tirando fotos. Disseram que meu negócio pode ter usado a casa como colateral para algo. Nathan, o que está acontecendo? Harrison fez a anotação. Se ela misturou finanças pessoais e de negócio, ativos misturados, podemos cavar muito mais fundo. Isabelle, disse. Você já colocou a casa sob sua LLC? Ela gagueou. Meu contador sugeriu para propósitos fiscais. Lá estava. Harrison pegou meu telefone. Senhorita Chen, aqui é Harrison Caldwell, advogado do Sr. Morgan. Você foi notificada com ordem de restrição temporária e aviso de ocupação exclusiva. Qualquer interferência será considerada desacato ao tribunal. Sugiro que contate seu advogado imediatamente. Isabelle soava como se estivesse chorando. Harrison, por favor, podemos conversar sobre isso. Vou pedir desculpas. Não quis dizer... Ele me devolveu o telefone. Não me vangloriei. Não gritei. Isabelle, disse. Você não pode chamar alguém de patético por 6 anos e então implorar por misericórdia quando percebe que eles estavam segurando tudo junto. Ela ficou quieta. Há algum jeito de parar isso? Ela sussurrou. Pensei sobre a pulseira do hospital que finalmente removi. O exame físico anual onde meu médico me avisou sobre hipertensão relacionada a estresse. Os 8 meses dormindo no quarto de hóspedes. O jeito que ela me olhava como se eu fosse algo que raspou do sapato. Não, disse simplesmente. Mas serei justo. Você vai receber o que a lei diz que merece, não o que exigiu. Encerrei a chamada. Meu telefone imediatamente vibrou com mensagens. Isabelle, por favor, não sabia. Isabelle, podemos consertar isso. Te amo. Isabelle. Nathan, me responda. Deletei e olhei para Harrison. O juiz assinou a ordem, ele disse. Ela tem 90 minutos para coletar essenciais. Execução completa de despejo na segunda se não cumprir. O relatório de Marcus Webb chegou aquela noite via e-mail criptografado. O investigador particular tinha sido minucioso. Fotografias de Isabelle e Damien Cortez em restaurantes 5 estrelas. Check-ins em hotéis no Plaza, no St. Regis, no Greenwich. Extratos de cartão de crédito mostrando cobranças em boutiques de lingerie. Pacotes de spa. Viagens de fim de semana para Miami e Napa. Tudo pago com o cartão de crédito conjunto. Meu cartão de crédito. Infidelidade financeira. Harrison disse, revisando os documentos na minha suíte de hotel. Ela tem financiado o caso com ativos matrimoniais. Isso fica melhor e melhor. Ele puxou outro arquivo. Também encontramos algo interessante. A firma boutique de imobiliário da sua esposa está debaixo d'água. Ela deve 180 mil dólares em dívidas de negócio. Aluguel de escritório não pago. Contratos de fornecedores. Impostos de folha de pagamento. Ela tem usado fundos pessoais. Seus fundos pessoais, via conta conjunta para manter flutuando. Meu estômago caiu. Quanto? Nos últimos 18 meses, aproximadamente 240 mil dólares transferidos de contas conjuntas para sua LLC de negócios sem seu conhecimento ou consentimento.
Isso é fraude. Conversão de ativos matrimoniais. Harrison terminou. Podemos buscar acusações criminais se quiser, mas será mais efetivo como alavanca nos procedimentos de divórcio. Ele se inclinou para frente. Nathan, preciso ser claro sobre algo. Você tem caso extraordinariamente forte. Renda documentada, prova de aquisição de ativos, evidência do caso dela, evidência de má conduta financeira. Mas se formos nuclear, se buscarmos cada ângulo, ela será financeiramente destruída. É isso que você quer? Olhei para o horizonte de Manhattan. 6 anos. Tinha passado 6 anos sendo feito me sentir pequeno, inadequado, chato, por mulher que estava secretamente falida, tendo caso, e roubando de mim para financiar ambos. Quero a verdade, disse. Quero que o juiz veja exatamente quem nós dois somos. Harrison sorriu. Então vamos dar um show a eles. A audiência preliminar foi agendada para a quinta seguinte às 9 horas da manhã no Tribunal de Família do Condado de Westchester. Juíza Patricia Morrison presidindo. 26 anos no tribunal. Ex-promotora. Reputação de cortar bobagens com precisão cirúrgica. Isabelle chegou com seu advogado, Douglas Brennan, 50 e poucos anos. Terno caro. O tipo de advogado de divórcio que anunciava em outdoors alegando proteger mulheres bem-sucedidas de maridos parasitas. Eles me viram sentado com Harrison e as expressões mudaram. Eu estava usando o terno Brioni que custou $6.000. Meu relógio Patek Philippe pegou as luzes fluorescentes do tribunal. Harrison tinha insistido que eu parecesse o papel. Vista-se como quem você realmente é, ele disse. Faça-os ver o que ela jogou fora. Douglas Brennan se inclinou e sussurrou algo para Isabelle. O rosto dela ficou pálido. Todos de pé, o oficial anunciou. A juíza Morrison entrou, tomou seu assento. Abriu o arquivo com o entusiasmo de alguém que viu 10.000 divórcios e não esperava nada novo. Ela estava errada. Senhor Caldwell, a juíza Morrison disse. Você registrou para ocupação exclusiva emergencial e congelamento de ativos. Isso é agressivo para a audiência preliminar. Explique. Harrison se levantou. Vossa Excelência, este caso envolve má conduta financeira significativa, infidelidade documentada e tentativa de despejo ilegal. Meu cliente foi submetido a abuso verbal sustentado e só recentemente descobriu a extensão da impropriedade financeira da esposa. Douglas Brennan se levantou. Vossa Excelência, isto é absurdo. Minha cliente possui a casa matrimonial. O nome dela está na escritura. O Sr. Morgan tem estado desempregado ou subempregado por anos e contribuiu minimamente para a casa. Objeção, Harrison disse calmamente. Factualmente incorreto e facilmente refutável. A juíza Morrison olhou para cima. Refutável como? Harrison se aproximou do tribunal com pasta. Vossa Excelência gostaria de submeter exibições A, através de K, contratos de emprego do Sr. Morgan, declarações de imposto, demonstrativos de compensação dos últimos 6 anos. Ele entregou cópias para a juíza e para Douglas Brennan. Assisti o rosto de Brennan enquanto lia. O queixo dele literalmente caiu. A juíza Morrison passou pelas páginas, a expressão imutável. Então ela me olhou por cima dos óculos. Sr. Morgan, você é diretor-gerente na Meridian Capital Partners? Sim, Vossa Excelência. E sua compensação anual é... Ela checou o documento. Aproximadamente $1,5 milhão. Correto. Flutua baseado em bônus de performance, mas essa é a média nos últimos 3 anos. Isabelle fez som como se tivesse sido socada. A juíza Morrison virou para ela. Senhorita Chen, você sabia sobre o emprego e renda do seu marido? Isabelle olhou para Douglas Brennan, que assentiu ligeiramente. Eu sabia que ele trabalhava em finanças, ela disse fracamente. Mas ele sempre se vestia casualmente. Trabalhava de casa. Nunca falava sobre dinheiro. Você já perguntou? A juíza Morrison interrompeu. Silêncio. Você já olhou declaração de imposto? Contra-cheque? Extrato bancário da conta pessoal dele? Tínhamos contas separadas para despesas pessoais. Isabelle disse fracamente. Mas você tinha conta conjunta, a juíza disse. Que recebeu transferência bancária de $580 mil 3 anos atrás da conta de compensação do Sr. Morgan para comprar a casa que você alega ser exclusivamente sua? Douglas Brennan se levantou. Vossa Excelência, a escritura está no nome da minha cliente porque o Sr. Morgan permitiu. Harrison cortou. A entrada é totalmente rastreável. A hipoteca foi paga exclusivamente da conta conjunta financiada primariamente pelos depósitos diretos do Sr. Morgan. Temos 6 anos de registros bancários. Ele submeteu outra pilha de documentos. A juíza Morrison os revisou em silêncio. O tribunal estava quieto, exceto pelo farfalhar de papel. Finalmente, ela olhou para cima. Sr. Brennan. Sua cliente registrou o divórcio alegando que possui a casa matrimonial e o marido não contribuiu com nada. Mas parece que o marido pagou pela casa, paga a hipoteca e ganha aproximadamente 4 vezes a renda anual dela. Gostaria de revisar sua posição? Douglas Brennan parecia que queria afundar através do chão. Vossa Excelência, não estávamos cientes do quadro financeiro completo. Isso é preocupante, a juíza Morrison disse secamente. Dado que está pedindo ocupação exclusiva de casa que sua cliente não pagou. Ela virou para Harrison. O que mais você tem, Sr. Caldwell? Harrison se aproximou do tribunal de novo. Evidência de adultério, má conduta financeira, conversão de ativos matrimoniais. Ele submeteu as fotos de vigilância de Marcus Webb, os extratos de cartão de crédito,
As transferências bancárias de contas conjuntas para o negócio falido de Isabelle. A juíza Morrison ficou muito parada enquanto revisava. Senhorita Chen, ela disse quieto. Você tem tido caso? Os olhos de Isabelle encheram de lágrimas. Vossa Excelência, meu casamento tem sido difícil. Responda à pergunta. Sim, ela sussurrou. E você tem transferido dinheiro de contas conjuntas para seu negócio sem conhecimento do seu marido? Douglas Brennan tentou objetar, mas a juíza Morrison levantou a mão. Senhorita Chen, responda. Meu negócio estava lutando, Isabelle disse. Precisava de capital. Isso é sim, a juíza disse. Ela fechou a pasta. Aqui está minha decisão. Ocupação exclusiva temporária é concedida ao Sr. Morgan. Senhorita Chen tem 48 horas para desocupar a casa matrimonial. Todas as contas conjuntas permanecem congeladas pendente descoberta financeira completa. Este caso vai prosseguir para julgamento, onde determinaremos divisão real de ativos baseada em contribuição, má conduta e desperdício matrimonial. Douglas Brennan se levantou. Vossa Excelência, minha cliente não terá para onde ir. Ela pode ir para o lugar do namorado, a juíza Morrison disse afiadamente. Já que tem estado gastando fundos matrimoniais lá de qualquer jeito. Encerrado. O martelo desceu. Isabelle explodiu em lágrimas. Me levantei, endireitei meu terno e saí do tribunal sem olhar para trás. O julgamento completo levou 8 semanas. Harrison Caldwell desmontou o caso de Isabelle peça por peça. Tivemos Rebecca Torres testemunhando sobre meu emprego. A CFO da Meridian Capital. Credenciais impecáveis. Explicando minha estrutura de compensação, meu papel, minhas contribuições para aquisições multibilionárias. Tivemos Philip Xiao, meu contador, passando por cada transação financeira. A entrada da casa, os pagamentos da hipoteca, o financiamento da conta conjunta, as transferências para o negócio de Isabelle que nunca autorizei. Tivemos Marcos Webb apresentando sua evidência de vigilância, fotografias com carimbo de horário e gel marcadas, registros de hotel, recibos de cartão de crédito, trilha de papel de caso de 18 meses financiado inteiramente com meu dinheiro. Douglas Brennan tentou argumentar que eu tinha sido financeiramente manipulador escondendo minha renda, que tinha enganado Isabelle sobre meu potencial de ganhos. Harrison destruiu aquele argumento em interrogatório cruzado. Sr. Morgan, ele me perguntou no banco das testemunhas. Você já mentiu para sua esposa sobre seu emprego? Não. Ela perguntou o que eu fazia. Disse análise de investimentos. Isso é preciso. Você já a impediu de acessar informação financeira? Não. Ela tinha acesso à nossa conta conjunta, nossas declarações de imposto, tudo. Ela nunca pediu para ver minha compensação pessoal. Por que não contou a ela a extensão completa da sua renda? Olhei para Isabelle. Ela estava encarando a mesa, ombros curvados. Porque queria saber se ela podia me amar por quem sou, não pelo que ganho. E por que no momento que alguém sabe que você tem dinheiro, eles te veem diferentemente? Queria ser visto como Nathan, não como contra-cheque. E como a senhorita Chen te via? Como decepção, como alguém abaixo dela, como patético. Harrison submeteu mensagens de texto, e-mails. Gravação de Marcus Webb onde Isabelle disse a Damien Cortez que eu era perdedor chato com quem ela estava presa até poder pagar para sair. O júri parecia enjoado. A decisão final da juíza Morrison foi entregue numa manhã cinza de terça em novembro. A casa, concedida a mim. Isabelle ordenada a desocupar permanentemente e me compensar por metade da entrada. $290 mil. As contas conjuntas, divididas proporcionalmente baseadas em contribuição. Recebi 78%. Ela recebeu 22%. As dívidas do negócio, responsabilidade exclusiva de Isabelle, já que ela as incorreu sem meu conhecimento ou consentimento. Pensão alimentícia, negada. O adultério e má conduta financeira a desqualificaram. Honorários advocatícios, Isabelle ordenada a pagar $87 mil em direção aos meus custos legais. Total, retive aproximadamente $2,1 milhões em ativos e propriedade. Isabelle recebeu $240 mil e saiu com um negócio falido e reputação arruinada. Douglas Brennan tentou argumentar por apelação. A juíza Morrison negou. Senhorita Chen, a juíza disse do tribunal. Você registrou o divórcio acreditando que seu marido era fracasso. Você tentou pegar casa que ele pagou. Você cometeu adultério e usou fundos matrimoniais para apoiar seu caso e seu negócio falido. A lei não recompensa esse comportamento. Essa decisão permanece. O martelo desceu. Isabelle sentou congelada na cadeira. Me levantei. Apertei a mão de Harrison e saí do tribunal para o ar frio de novembro. Meu telefone vibrou. Mensagem de Rebecca Torres. Conselho aprovou sua promoção para diretor-gerente sênior. Parabéns. Quando estiver pronto, devemos discutir seu novo pacote de compensação. Sorri. Deletei. E liguei para meu irmão. Nathan, ele atendeu. Como foi? Ganhei tudo. Tudo que importava. 6 meses depois, estava de pé na casa de Westchester. Minha casa agora. Legal e moralmente. Tinha mandado limpar profissionalmente. Redecorar. Transformei o escritório em casa de Isabelle em biblioteca adequada. O quarto principal tinha móveis novos. Tinta nova. Nenhum traço dela. O relatório final de Marcus Webb estava na minha mesa. Após o divórcio, Damien Cortez largou Isabelle em 3 semanas. Aparentemente estava namorando ela pela emoção. Perdeu o interesse uma vez que ela estava realmente disponível. E quebrada. A firma boutique de imobiliário de Isabelle tinha registrado falência. Ela estava trabalhando para a agência maior agora. Só comissão.
lutando para reconstruir a reputação. Depois que a palavra se espalhou sobre os procedimentos de divórcio, ouvi que estava morando em apartamento estúdio no Queens. Minha campainha tocou. Doutora Sarah Brennan estava na varanda, garrafa de vinho na mão, usando jeans e suéter que a faziam parecer cerca de 10 anos mais jovem que seus 37 anos. Nos conhecemos num evento de alumni de Columbia 4 meses atrás. Ela era cirurgiã pediátrica, brilhante, engraçada, real. Quando perguntou o que eu fazia, contei tudo. O emprego, a renda, o divórcio. Quero que você saiba quem sou desde o início, disse. Sem segredos. Ela riu. Bom, faço 380 mil por ano e possuo meu apartamento completamente. Agora nós dois sabemos, e podemos relaxar. Me apaixonei um pouco por ela naquele momento. Agora ela me beijou na porta e me entregou o vinho. Este lugar é lindo, ela disse, caminhando pela entrada. Você realmente fez seu. Levou 6 meses, mas sim, finalmente parece lar. Nos acomodamos na sala com vinho e comida para a viagem do italiano que ela amava. Posso te perguntar algo? Sarah disse. Qualquer coisa. Você se arrepende? Esconder quem você era de Isabelle? Pensei sobre isso. Realmente pensei. Não, disse finalmente. Porque me mostrou exatamente quem ela era. Se tivesse liderado com dinheiro, teria passado 6 anos me perguntando se ela me amava ou minha conta bancária. Desse jeito eu sei. Ela amava a ideia de você, Sarah disse. O marido bem-sucedido que ela podia ostentar. Quando pensou que você era só você, não pôde lidar. E você? Ela sorriu. Gosto de só você. O cara que usa moletom em chamadas do Zoom e come comida chinesa compulsivamente durante aquisições. Essa é a pessoa real. Os ternos Brioni são legais, mas não são porque estou aqui. Beijei ela. Meu telefone vibrou na mesa de café. Número desconhecido. Ignorei. Vibrou de novo. Sarah assentiu em direção a ele. Deveria checar. Pode ser importante. Peguei. Mensagem de número que não reconheci. Aqui é Isabelle. Telefone novo. Ouvi que você foi promovido. Parabéns. Estou realmente feliz por você. Podemos conversar? Mostrei para Sarah. Ela leu e bufou. Absolutamente não. Deletei a mensagem e bloqueei o número. Já feito, disse. Porque a verdade era simples. Isabelle teve 6 anos para me conhecer, me apreciar, me amar. Ela escolheu desprezo. E quando finalmente percebeu o que tinha jogado fora, era tarde demais. A casa era minha. A carreira era minha. A vida que construí era minha. E a mulher sentada ao meu lado no sofá, rindo do meu gosto terrível em reality TV, genuinamente amava a pessoa que eu realmente era. Não a pessoa que eu podia pagar para ser. Só eu. Isso valia mais que qualquer acordo, qualquer vitória, qualquer vindicação. Levantei minha taça de vinho. A ser visto, disse. Sarah bateu a dela contra a minha. A ser visto, por exatamente quem você é. Bebemos. E em algum lugar no Queens, num apartamento estúdio que mal podia pagar, minha ex-esposa estava aprendendo o custo de subestimar alguém. Não porque eu a destruí, porque ela destruiu a si mesma no momento que me chamou de patético. A verdade não precisava da minha ajuda, só precisava de tempo.